Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Já começamos aí enrolado, né? Mas tudo bem, mas hoje a gente não vai enrolar não, hoje a gente vai desenrolar uma parada bacana aqui. Hoje a gente vai falar sobre a força de atrito. Força de atrito. Bom, a gente tem uma ideia muito errada de que o atrito é algo ruim. Atrito entre pessoas, claro, é algo sempre ruim. Mas a força de atrito é uma força extremamente importante para a nossa vida. Porque é a partir dela que a gente consegue executar ações simples, como andar, né, por exemplo, e várias outras ações aí ao longo do nosso dia a dia. Bom, a gente pode separar a força de atrito em dois tipos de força. O atrito estático, como o próprio nome já diz, de alguma maneira ele está associado a um sistema que está paradinho, e o atrito cinético ou dinâmico, né? Na literatura vocês vão achar livros que gostam de dizer cinético e livros que gostam de dizer dinâmico. Em qualquer um dos dois casos, a gente está falando de movimento. Muito bem, pessoal. Bom, como que surge a força de atrito? A força de atrito é uma força que surge entre corpos diferentes. Então, se você olhar aqui com muito carinho, você vai perceber que a gente tem dois corpos diferentes aqui. E a interação entre os dois corpos aqui produz uma força de atrito, né? Você tem um atrito aqui causado pela superfície dos dois corpos que estão em contato. Se a gente der um zoom nessa areazinha aqui, que a gente está destacando, a gente vai ver isso aqui, ó. Essas rugosidades são as rugosidades aqui que causam a força de atrito, né? Elas que fazem com que haja um atrito entre dois corpos diferentes. Bom, pessoal, e daí? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho um objeto que está em cima de uma mesa aí, por exemplo. Eu posso pegar esse objeto e arrastá-lo, sem problema nenhum. No entanto, se existe força de atrito, como é que essa força age aqui no meu sistema, né? Essa é a nossa grande pergunta. Como é que essa força age no sistema aqui? Bom, vamos lá. Para isso, a gente vai ter que ver aqui que a característica fundamental da força de atrito é que ela é a força de atrito, vamos escrever, ela é sempre é muito forte, mas a força de atrito é, em geral, contrária à tendência de movimento. Então, se eu tenho um sistema que tende a se mover para, movimento, muito bem. Se eu tenho um sistema que tende a se mover numa direção e sentido privilegiados, a minha força de atrito, ela age contrário ao movimento. Então, se eu pego aqui o meu sistema e empurro o meu bloco para cá, eu sei que há a produção de uma força de atrito contrária ao movimento. Vamos escrever essa força aqui de azul e botar aqui uma linha mais grossa. Você vai perceber, ó, que existe uma força de atrito contrária ao movimento. E essa força de atrito, ela age enquanto houver rugosidade aí no meu sistema. Enquanto eu tiver uma superfície que seja rugosa com relação a outra também. Bom, pessoal, agora, qual é a diferença principal entre a força de atrito dinâmica e a força de atrito estática? Vamos só ligar o nosso sisteminha aqui de novo. A diferença principal entre as duas forças é a seguinte: a força de atrito estático,
é a força de atrito que a gente tem quando o sistema não está se movendo. Então, se eu venho aqui e aplico uma força, vamos botar aqui uma força verde, também tá aqui. Se eu aplico uma força aqui de 5 newtons, por exemplo, a minha força de atrito também será igual a 5 newtons. Por quê? Porque essa força de atrito, ela mantém o sistema em repouso. Se a minha força for de 10 newtons aqui e o sistema continuar em repouso, a minha força de atrito também vai ser de 10 newtons, para ele ficar paradinho. Agora, existe um valor máximo, porque também, imagina, se eu for aumentando minha força, vai chegar uma hora que eu consigo colocar esse sistema em movimento. Existe uma força de atrito máxima. Essa força de atrito máxima é o que a gente chama de força de atrito estática máxima. Então vamos começar aqui estudando o nosso atrito estático. Essa força de atrito estática máxima a gente consegue medir como sendo o produto, ela é no máximo igual, ou seja, pessoal, ela tem um valor máximo igual a um coeficiente de atrito, a gente já vai discutir, vezes a normal sobre o meu objeto. Esse μ aqui é o que a gente chama de coeficiente de atrito estático. É esse cara que vai me dizer se eu tenho uma alta probabilidade de ter um alto atrito entre os corpos ou não, né? Quanto maior o microestático, maior é a força que eu tenho, que eu posso ter de atrito aí. E essa normal é a normal sobre o bloco, né? Veja que a minha força de atrito, ela é devido a uma desigualdade. Então ela é no máximo esse valor. À medida que eu vou aumentando a minha força aqui, você tem, né? À medida que eu aumento essa força verde, a força de atrito também aumenta, só que até um valor máximo. Quando eu passo desse valor máximo, então eu tenho agindo sobre o meu sistema um atrito dinâmico ou cinético, né? Esse atrito dinâmico, ele fica agindo no sistema enquanto o meu sistema está se movimentando. Enquanto o meu sistema estiver se movimentando, eu tenho a presença dessa força de atrito, ok? Então, no atrito dinâmico, como ele fica agindo durante o meu sistema, ele é exatamente igual ao microcinético vezes a normal, ou microdinâmico, depende de quando você chama aí. Então, esse μ é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, né? Depende de como você está olhando aí na literatura. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa força de atrito. Até mais!